Queridos e amados irmãos, nós estamos chegando aqui, queridos professores, alunos, enfim, todos, a mais uma Betel Dominical. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e nós estamos aqui gravando a última lição da revista Betel Dominical do terceiro trimestre de 2024, onde tanto estudamos a relevância da igreja, sua essência, missão, reafirmando o fundamento e a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera, o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. Nosso querido comentarista, pastor Josué Rodrigues de Gouveia, ele é pastor das Assembleias de Deus do Ministério Vila Nova, Madureira, ali em Goiânia, Goiás. Além disso, é o segundo vice-presidente da CONEMAD de Goiás, Convenção das Assembleias de Deus do Estado de Goiás, quinto secretário da CONAMAD, a nossa Convenção Nacional, e também presidente do CEPEGO. Muito obrigado, pastor, por nos dar o privilégio de estudarmos uma lição tamanhamente produtiva. Que Deus abençoe a todos e retribua da maneira mais preciosa a vossa vida. A lição de hoje é uma lição, sendo a última do trimestre, que possui o tema A Relevância da Esperança da Volta de Cristo para a sua igreja. Eu quero aqui lembrar que todo conteúdo extraído desta lição é de responsabilidade daquele que está, então, ofertando. Obviamente, a editora Betel faz todo o trabalho que for pertinente e necessário, mas o tema, o comentário, é extraído do que o pastor Josué Gouveia assim nos deu a oportunidade de publicar. Deus abençoe, pastor Josué, Deus abençoe esta igreja. Vamos ao texto áureo para nós darmos início, e eu gostaria de pedir que você curta, comente, compartilhe, que essa lição esteja alcançando a muitos outros corações. Vamos ao texto áureo. Aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, verso de número 13. Na verdade aplicada, vamos ler que a esperança do nascido de novo está em Jesus Cristo. Por isso, ela é segura e estável, independente das circunstâncias que nos rodeiam. O objetivo desta lição é reafirmar a promessa da vinda de Jesus, falarmos sobre as profecias tão cabal e evidente do cumprimento delas, alertarmos sobre o preparo da igreja para o glorioso evento, que é a volta de Cristo, e usaremos como texto de referência Tito, capítulo 2, versículos de número 11 ao 14, você pode ler na sua casa e preparar para que a sua vida, sua casa seja cada vez mais abençoada com a leitura sistemática da palavra de Deus. Nós temos alguns convidados dentro do nosso estúdio aqui que colaborarão na lição de hoje. Em específico, eu apresento esses dois companheiros. Um é o querido pastor Júlio César. Pastor Júlio César, muito obrigado pela sua companhia, presença, que Deus te abençoe. E também, com muita alegria, o pastor Jailton Félix, querido pastor Jailton Félix, também muito bem-vindo. Vocês são bem-vindos nesta casa e também são preciosos para nós. Queridos irmãos, antes de irmos para o ponto de partida, a introdução, gostaria de te pedir, curta, comente, compartilhe, replique este vídeo para maior número de pessoas que você puder e garanta que a palavra de Deus esteja sendo pregada, dita, observada, estudada. Ponto de partida, Cristo em breve voltará. Este é o tema central daquilo que nós temos a tratar.
Cristo há de voltar. Esta promessa é viva. Então, observando isso, nós encerramos este trimestre. Encerrando ele, nós veremos a preciosidade e a firmeza da esperança que possui aquele que está em Cristo. É a habitação do Espírito Santo, que vive à luz da revelação da palavra de Deus. Por isso nós temos, de acordo com Hebreus 6,19, como âncora da alma, de forma segura e firme, a esperança, e essa é a nossa fé. Para tratarmos o tema de número 1, ou o tópico 1, pastor Jailton Félix, falando sobre o fundamento da esperança. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Júlio, todos os irmãos que estão aí assistindo de todo o Brasil. Eu quero agradecer à editora Betel por essa oportunidade de poder participar desta maravilhosa aula. Agradecer ao meu líder espiritual, bispo Abner Ferreira, por toda a credibilidade. E você que deseja conhecer nosso ministério, siga lá o nosso Instagram, vai estar o endereço aqui na tela, para que você possa saber um pouquinho mais sobre o nosso ministério. Hoje estamos encerrando o trimestre com um dos assuntos mais importantes a respeito da nossa fé. A relevância e a esperança da volta de Cristo para a sua igreja. O Novo Testamento tem 27 livros e 24 dos 27 livros falam a respeito da vinda de Jesus. O Novo Testamento tem 260 capítulos e nada menos do que 216 capítulos falam a respeito do arrebatamento da igreja. Esta é a mensagem mais importante da nossa fé e, infelizmente, hoje, a menos pregada. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, ele diz que a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A esperança da igreja não está nesta terra. A grande esperança da igreja está no arrebatamento. Vamos então ao tópico 1, o fundamento da esperança. No texto introdutório, destacamos que é impossível que Deus minta. Hebreus capítulo 6, versículo 18, fala esta verdade. Em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando o homem nos faz promessas, ele pode não cumpri-la, talvez intencionalmente e talvez por causa das circunstâncias. Ele promete, mas fica desempregado, não consegue cumprir, adoece. O homem faz promessas e ele vai se preparar para cumpri-la. Quando Deus faz a promessa, o que ele prometeu já está preparado. Deus não prepara o que prometeu, ele prepara você para receber aquilo que ele já prometeu e que já está pronto. Veremos nesse tópico promessas de Cristo, sua ressurreição e sua ascensão. No tópico 1 e no ponto 1, firmes nas promessas de Cristo. Neste título falaremos sobre as promessas de Deus. Em João capítulo 14, versículo 1 e 3, Jesus faz promessas para os seus discípulos. Eles estavam certamente abatidos, eles sabiam que havia um traidor entre eles, como diz a lição, eles sabiam que para onde Jesus iria, eles não poderiam ir,
Isso com certeza os deixou aflitos, mas no capítulo 14 de João, Jesus lhes faz promessas. Deus constantemente faz promessas ao seu povo quando o seu povo está vivendo em aflições, em tempos de dúvida. As promessas de Deus são nos dadas para o nosso fortalecimento de nossa fé. Deus fez promessas a Josué quando Moisés morreu, para fortalecê-lo. Deus fez promessas antes a Moisés para tirar o povo do Egito. Deus fez promessas a Abraão. É muito interessante que no Antigo Testamento Deus gostava de ser chamado de o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Por quê? Um dos motivos, porque os três tinham promessa de serem pais de uma grande nação. Porém, a esposa de Abraão era estéril, a esposa de Isaque era estéril e a esposa de Jacó também era estéril. Deus estava dizendo, eu quero ser conhecido como Deus daqueles que acreditam nas minhas promessas, independente das impossibilidades humanas. Quando Deus te fez a promessa, ele já sabia das suas impossibilidades. Bom, e por que nós devemos confiar nas promessas de Deus? Veremos isso agora a partir do ponto 2 do tópico 1. A ressurreição de Cristo. Jesus já tinha anunciado aos seus discípulos que ele haveria de morrer e de ressuscitar. Mateus capítulo 20, do verso 17 ao 19. O apóstolo Paulo vincula a ressurreição de Cristo à nossa ressurreição em 1 Coríntios 15, de 14 em diante. Ele diz, mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, a garantia da nossa ressurreição está na ressurreição de Jesus. Quais são as provas de que Jesus ressuscitou? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 3, Lucas disse que Jesus passou 40 dias com os seus discípulos, dando-lhes provas, muitas provas infalíveis da sua ressurreição. A primeira prova de que Jesus ressuscitou é o túmulo vazio. Pense comigo, se os religiosos judeus tivessem roubado o corpo de Jesus, eles o teriam apresentado para dizer que ele não ressuscitou. Se os seus discípulos o tivessem roubado o corpo, eles não teriam morrido e sofrido pela sua fé. O túmulo vazio é uma prova de que Jesus ressuscitou. A segunda prova de que Jesus ressuscitou é o poder e a devoção da igreja primitiva. Em Lucas 24, 52, diz que eles, adorando, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. É a ressurreição de Jesus que transforma a tristeza em alegria, a fraqueza em poder, o desespero em esperança. A terceira prova de que Jesus ressuscitou é a regeneração de todos aqueles que creem. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo seria apenas mais uma religião qualquer, mas são as vidas transformadas pelo poder do Evangelho, regeneradas pelo poder do Espírito Santo, que fazem a diferença. Quantas pessoas você conhece que eram desenganadas pela sociedade e até pela família e que tiveram suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho? Só a ressurreição de Jesus traz o poder para a transformação de vidas. E a quarta prova
da ressurreição de Jesus é o batismo no Espírito Santo e as manifestações na igreja. Em Atos capítulo 2, versículo 3, diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Em João capítulo 16, versículo 7, Jesus diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, enviá-lo-ei a vocês. Jesus está vivo, inclusive eu falei com ele hoje. A sepultura não pôde contê-lo, a morte não pôde contê-lo. Na verdade, ele triunfou sobre a morte, ele matou a morte. E no ponto 3 do tópico 1, falaremos sobre a ascensão do Cristo. Em 1 Timóteo 3,16 diz, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. O episódio da ascensão de Cristo carrega verdades muito relevantes a respeito da nossa fé. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 em diante, diz: enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Estando com seus olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. O que fazer enquanto isto? Quando os discípulos questionam Jesus a respeito da sua vinda, da restauração de Israel e do fim do mundo, Jesus manda eles focarem em sua missão na terra. Leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber sobre os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria, e até aos confins da terra. O que Jesus estava dizendo era: saiam do campo da especulação e entrem no campo da ação missionária. Jesus estava motivando-os a agir até que ele volte. Eles não precisariam ficar perguntando ou se questionando sobre assuntos que só ao Pai convém ter o conhecimento, mas que eles deveriam entrar em ação. Não significa que não temos que estudar escatologia, mas que, principalmente, devemos focar na missiologia. O que importa é o que você está fazendo enquanto Jesus não volta para arrebatar a sua igreja. Em suas parábolas, Jesus fala-nos sobre a sua ascensão. Em Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante, na parábola dos talentos, o Senhor dos talentos entrega os seus bens aos seus servos para que eles pudessem negociá-lo enquanto ele viajava. A sua viagem fala-nos sobre a ascensão de Cristo. E quando o Senhor volta, um dos seus servos tinha enterrado o talento. E quando o Senhor olha para aquele servo que não produziu, ou seja, ele não multiplicou o talento, ele o chama de servo mau e infiel. O que significa isso? Que no reino de Deus a improdutividade é infidelidade.
que o Senhor nos encontre produzindo, que o Senhor nos encontre cumprindo a sua missão e o aguardando com a chama do nosso coração acesa à sua volta. Que Deus te abençoe. Querido pastor Jailton, muito obrigado. O Senhor nos ensinou que a igreja sabe que sua esperança está em Deus e que Ele é fiel para cumprir tudo quanto prometeu. Essa é a nossa fé, a nossa esperança. As promessas de Deus são dignas de confiança. Para abordarmos o segundo tópico desta lição, convido o pastor Júlio César para poder nos dirigir também neste momento de reflexão do segundo tópico. A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui hoje. Deixo também a paz do Senhor ao pastor Paulo, ao pastor Jailton. Estou feliz em estar com vocês hoje aqui nessa mesa e aproveito essa oportunidade para deixar um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Sóstenes Silva, pastor da AD Bangu e a pastora Maria Cláudia, e também ao pastor William Barros também, que é o canal dessa bênção, desse convite tão honrado de poder estar aqui na Editora Betel Dominical gravando a lição de número 13. Bom, o meu tópico é o tópico de número 2, a esperança do arrebatamento. E eu vou conversar com vocês aqui sobre como o professor, como você, professora de EBD, ou superintendente também, poderá buscar meios para lecionar esse tópico. Então, na verdade, a nossa conversa vai ser mais aqui um bate-papo no sentido de mostrar para você os caminhos, como você fazer, como você seguir, quais versículos você pode usar, ideias que vão contribuir aí na formação da sua aula, na composição do tema que a gente está estudando. Esse tópico, a esperança do arrebatamento, se divide em 3 partes. 2.1, primeiro, a promessa do arrebatamento. 2.2, como será o arrebatamento. E 2.3, resultado do arrebatamento. O autor dessa revista, que é o nosso pastor Josué Rodrigues de Gouveia, como você já sabe, é extremamente didático e ele procura dividir os tópicos em temas que estão em cadeia. E você começa já a observar que esse tópico 2 ele se divide em promessa, arrebatamento e o resultado desse arrebatamento. É como se ele mostrasse para a gente a introdução, o desenvolvimento e, além disso, apontasse para a gente o que vai acontecer após esse arrebatamento, quando estaremos para sempre com o Senhor. 2.1, promessa do arrebatamento. Nesse tópico em questão, eu quero chamar a sua atenção para o tema promessa. Toda a nossa fé está baseada na promessa que Cristo fez de que um dia viria buscar a sua igreja. Essa promessa ela é constituída sobre a sua própria palavra, pois Cristo assim prometeu. E João 14 nos fala que ele viria, e nos buscaria, nos levaria para que aonde nós estivéssemos, ele estivesse também. Infelizmente, muitas pessoas perderam essa esperança, muitas pessoas não têm mais essa esperança. E a tarefa da igreja é justamente reafirmar a esperança de que Cristo venha buscar a sua igreja. A esperança é aquilo que mantém o ser humano vivo, a esperança é aquilo que nos dá força para prosseguir. A igreja não sobreviverá se um dia ela perder essa esperança. E aqui ele traz 2 versículos em Hebreus 9, 28, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17, que são temas centrais para que possamos entender o tema da esperança. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento e a experiência que nós vamos ter com essa volta iminente de Jesus, que será desenvolvido no tópico 2.2 e o tópico 2.3. Quero então que você entenda que no 2.1 a esperança, é o tema introdutório dessa vinda. No 2.2, ele vai explicar para a gente como será esse arrebatamento. Em relação à volta do Senhor Jesus, a única unanimidade que há entre os teólogos é que ela acontecerá. Por que ele começa falando para a gente sobre essa questão da unanimidade entre os teólogos? Porque existem hoje várias cadeias de pensamento, várias teorias em relação à volta de Jesus. Existem pelo menos 3 que a gente poderia destacar aqui: pré-tribulacionista, mesotribulacionista
e pós-tribulacionista. Você, professor, professora, é bom saber desse detalhe, porque com certeza um aluno pode questionar ou perguntar qual é a nossa linha teológica. Nós, aqui da Assembleia de Deus, nós somos pré-tribulacionistas. Isso significa ou implica em dizer que nós acreditamos que essa vinda de Jesus será antes da tribulação. Em outras palavras, podemos dizer então que a igreja não passará pela grande tribulação. As bases para que a gente tenha esse argumento teológico está justamente nessa carta aos Tessalonicenses, o capítulo 4, 17, o capítulo 5, 1, que vai falar sobre essa questão do arrebatamento e da esperança da igreja que não passará por essa tribulação. No tópico 2.3, nós temos o resultado do arrebatamento. Perceba como é que esses temas estão encadeados em promessa, a ação e o que vai acontecer depois. E aqui eu destaquei alguns pontos que eu chamo a atenção, que você deve destacar também na sua revista. Corpos glorificados, mansões celestiais e o prazer eterno que nós teremos. Esse parágrafo, ou esse tópico 2.3, pode ser relacionado àquilo que vai acontecer com a igreja. Teremos corpos glorificados. Isso implica dizer que nós entraremos ou estaremos na glória no momento em que nós tivermos um corpo incorruptível, à semelhança do corpo de Cristo Jesus. Um corpo não natural, um corpo não fadado aos problemas, às dificuldades terrenas, um corpo não físico mais, um corpo que não adoece, um corpo que nem pode morrer. É chamado de um corpo glorificado. É com esse corpo glorificado em que nós teremos acesso a essas mansões celestiais que estão previstas aí por Cristo Jesus nas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, 53, fala que nós vamos ser revestidos dessa imortalidade. E isso é a esperança da igreja. No momento em que nós vivemos, em que nós estamos lidando com a finitude da vida, onde as coisas são perenes, passageiras, onde estamos cercados por dores, por mortes, por atrocidades, por violência, e cada vez mais a humanidade caminha para a sua destruição. A esperança da igreja é crer que um dia receberemos de Cristo Jesus nossos corpos glorificados, e é com eles que nós entraremos nas mansões celestiais. E é por isso que a Bíblia diz que nem a carne nem o sangue herdarão a vida, ou seja, esse corpo nosso, físico, ele será então transformado num corpo espiritual. E ao fazer isso, teremos então acesso a essas mansões, entraremos para as mansões celestiais preparadas por Cristo desde a fundação do mundo. E aqui tem um ponto importante que vai te relevar a Efésios, quando diz que o cordeiro já foi imolado, já foi morto, o preço já foi pago antes da fundação do mundo. Tudo já está preparado. É essa esperança que nos motiva a vivermos uma vida com Deus em santidade. O que receberemos, então, ao entrarmos na mansão celestial? E aí o autor traz para a gente que nós desfrutaremos de uma vida de paz e de prazer. Encerrando com Apocalipse 21:4, Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Dito isso, a gente encerra o tópico de número 2, a esperança do arrebatamento, com essa noção muito forte do que aconteceu, que é a promessa, do que nós esperamos e aguardamos, do que vai acontecer, da glorificação dos nossos corpos, quando então estaremos para sempre com o Senhor. Querido pastor Júlio César, muito obrigado por vossa participação nesta preciosa aula. O Senhor nos ensinou que Jesus fez uma promessa aos seus discípulos: eu vou, mas tornarei a vós. Neste instante tão precioso, eu queria aqui compartilhar com vocês também o terceiro tópico desta lição, onde abordaremos a recompensa da esperança. Você que está vivenciando algo, e principalmente uma incerteza, deve ter em mente que a perseverança
ela é algo que todos nós precisamos em algum momento destacar e manter isso de forma viva. Quando as coisas elas ficam muito complexas, difíceis, é a esperança que nos dá força para que a gente possa continuar e continuar. E essa esperança não está apenas no que vemos aqui e agora, do que está tangível, palpável ao nosso ver. Mas é algo muito maior do que isso. É algo, eu diria, eterno. Essa é a ideia que há nas Sagradas Escrituras, uma recompensa que nos contempla além desta vida, que nos traz consolo, que nos traz vida, especialmente quando estamos cansados ou desanimados. Quando as questões da vida, as lutas vividas, elas são colocadas e exercidas com fé e amor, ali tem um propósito que vai além do presente que estamos vivendo. Eu diria, um ânimo para a gente seguir em frente e, no fim, o que fazemos com o nosso coração quando voltado para o bem, Deus nunca deixará que seja colocado ou encarado de forma vã. Essa certeza que nos mantém firme, porque algo muito precioso está nos esperando e essa recompensa Deus tem. O 3.1, gozo e alegria na vida presente. Um dos atributos que Deus vai nos dar é o princípio da esperança. E aqui o nosso querido comentarista vai dizer que não se estende até a eternidade, mas vai muito além. Nós precisamos entender que a esperança também contempla o nosso presente e nos dá alegria de vida. É muito complicado alguém viver sem ter paixão por viver, sem ter amor pela vida. Por isso que a esperança, ela traz uma recompensa também no presente. Ela nos auxilia, nos ajuda e nos faz com que tenhamos uma estima para que sejamos bem-aventurados, porque confiamos no Deus de Jacó, porque sabemos que aquilo que o Senhor tem nos feito, tem nos dado auxílio, tem nos dado esperança, e essa esperança vai alimentando as nossas almas para exercermos aquilo que é necessário, como paciência, como suportar as aflições com firmeza, e assim nós podemos então descansar em Deus, confiando que Ele é o alento para as nossas almas e é bom termos esperança nele, confiarmos no seu agir. Nós vemos isso, crentes que esperam em Deus, eles têm mais forças para continuar. Os crentes que obtêm a sua confiança em Deus, eles conseguem exercer aquilo que Deus tem para a vida deles. Nós vemos isso, a esperança para os crentes, ela não é só uma questão escatológica, revelada ao fim do tempo. Ela preenche as questões da vida. Quando nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, se esperarmos somente nesta vida, somos os mais indignos. Ele não está falando para abolirmos os pensamentos da vida, mas para não colocarmos unicamente a nossa confiança e esperança nas coisas terrenas. Ele vai dizer que nós temos uma coisa celestial, algo a se pensar, algo a esperar, e esta confiança precisa ser em Deus no presente e no porvir. Esta esperança precisa ser no presente e no porvir. Por isso, também um dos aspectos é reinar com Cristo. Essa é uma das recompensas da esperança. A redenção, a esperança em si, voltada para a eternidade, ela tem um impacto profundo nas nossas vidas. Porque no presente ela traz alegria e paz, como eu disse no ponto anterior, mas também nos traz, conforme o salmista nos adverte e nos afirma, para aqueles que confiam em Deus, eles encontram a felicidade
na esperança que está fundamentada no Senhor. Com essa esperança, nós enfrentamos os desafios, recebemos a promessa de Deus, e uma destas promessas é reinar com Cristo. O profeta Jeremias vai nos reforçar que essa confiança, que é bom esperar no Senhor, é bom termos a confiança no Senhor, e isso destaca um valor muito profundo. O apóstolo Paulo vai dizer que devemos ser pacientes na tribulação, porque isso vai produzir em nós a perseverança. Como observado aqui, também a esperança de reinar com Cristo é algo que precisa dominar na vida do ser humano. Nós vemos como aponta a nossa natureza real, nós temos a capacidade, nós somos sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, nós somos participantes desta realeza com Cristo. Junto com eles, nós seremos e viveremos a santificação, a adoração, nós viveremos a ação evangelizadora daquilo que Deus tem, na prática daquilo que Deus prometeu ao seu povo, nós viveremos. Por isso que Mateus 6,10 nos indica: vem o teu reino, porque juntos reinaremos com ele. Na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Deus quer que nós reinemos. A igreja de Cristo, ela aguarda este momento triunfante, a grandeza do fim do tempo, o tempo futuro que nos reserva. Nós precisamos nos deter a esta promessa, não apenas de vivermos no presente, mas no porvir, que está a nossa esperança, e juntos nós reinaremos com Cristo eternamente. O 3.3 vai nos falar sobre a manifestação futura. Este texto em específico de Colossenses, capítulo 3, vai nos falar sobre o caráter escatológico da esperança cristã. Ao nos lembrarmos, por exemplo, que ao mesmo tempo que vivemos em novidade de vida, a nossa esperança está na plenitude também que se manifesta com a volta de Cristo. E esse é o equilíbrio, o já e o ainda não, que é central para a vida do crente. Já acontecendo agora e o ainda não aconteceu, mas acontecerá. Embora a gente tenha experimentado a nossa transformação que vem do viver em Cristo, nós ainda aguardamos o momento glorioso da sua segunda vinda, quando a verdadeira natureza dos filhos de Deus será revelada. Ainda não se manifestou o que havia de ser manifestado, mas quando se manifestar seremos semelhantes a Ele, é o que João vai nos dizer. Portanto, a segunda vinda de Cristo será a confirmação definitiva daqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador das suas almas. E nós seremos revestidos da glória de Deus, participando plenamente deste reino tão precioso e aguardado, que já se começou a manifestar em nós. A vida eterna não é algo que começa apenas após a morte. Desde o momento em que somos regenerados, nós estamos desfrutando as bênçãos celestiais, os benefícios do reino de Deus, que se tornam plenos, que se tornam capazes de serem não só uma esperança escatológica, mas vivida no presente agora, vivida agora, neste exato momento, e também conectados à eternidade. Isso não nos desconecta do presente, mas dá um sentido, uma direção de vivermos de acordo com esta nova vida que Cristo nos deu, a expectativa de que será pleno e realizado quando todos nós estiver com Cristo neste retorno especial. Eu aqui ensino a todos, baseado pela palavra de Deus, que Deus coroa de honra e glória a sua igreja, dando-lhe uma posição de honra, ou dando-lhe uma posição de honra. Queridos irmãos, as verdades do Evangelho, fundamentadas de forma segura
e inabalável que Deus nos revela aqui em sua palavra é uma base para a nossa esperança, para a esperança de todos os crentes. O apóstolo Pedro vai falar firmemente desta esperança que é viva aos nossos corações. Quando temos essa esperança, nós confiamos nas promessas de Deus. Nós sabemos que Deus é maior do que todas elas e de que todas as situações que nós possamos enfrentar, a vida eterna em Cristo, ela é a maior de todas as promessas. É aqui que reside a nossa fé, é aqui que reside a nossa esperança. Nós vamos orar, vamos falar com Deus nesse instante, e eu gostaria de agradecer a Deus pela vida dos companheiros já, e dizer que muito obrigado por pertencermos a mais um trimestre tão precioso que a Editora Betel tem edificado a casa de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus e logo em seguida estaremos nos próximos trimestres falando desta revista preciosa que é os 10 Mandamentos, estabelecendo princípios, valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Nosso bispo Abner Ferreira escreveu neste trimestre e temos a oportunidade, nestes trimestres deste ano, se eu não me engano foi o segundo trimestre, e nós temos a oportunidade de também receber do bispo Samuel Ferreira, colegiado de bispos, portanto, uma revista escrita de forma tão preciosa que é os 10 Mandamentos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela vida de todos os que estão aqui. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos, reunidos, aprendendo mais da tua palavra. Nos abençoe, nos oriente. Senhor Deus, que este trimestre possa ser cravado no coração dos teus servos o que nós precisamos para vivermos. Senhor Deus, mas que a melhor e a maior esperança de todos, nós seja única e exclusivamente o teu retorno e vivemos eternamente. Essa é a nossa esperança, Senhor. Muito obrigado. Fique conosco, os professores, alunos, superintendentes, pastores, igrejas. Deus abençoe a cada um, que o Senhor possa triunfá-los. Em nome de Jesus. Amém. Eu fico por aqui e te aguardo no próximo trimestre, querendo Deus. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.